Paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, que diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O título da nossa reflexão é: Não deixe a sua cruz. Esse versículo que eu acabei de ler, o contexto dele está no contexto, justamente numa fase do período onde o povo de Deus estava retornando, após um período de exílio. Um período muito difícil que eles viveram exilados na Babilônia, onde sofreram, onde estavam ali padecendo por conta de erros do passado, de pecado, de se distanciar de Deus. Então eles passaram por um período de exílio e esse texto está realmente no pós-exílio, onde o povo retornou a Jerusalém. E quando este povo, o povo de Deus, retorna a Jerusalém, vê que estava tudo difícil naquele lugar. O texto fala sobre reconstrução. O contexto é de uma comunidade tentando se restabelecer em Jerusalém, que foi destruída, que estava enfrentando desânimo, que estava enfrentando novas divisões sociais. O texto também está inserido e fala também sobre uma promessa. Estavam vivendo um momento difícil, já saíram de um movimento difícil anterior, estavam vendo a sua terra natal totalmente destruída. Mas, porém, o texto aponta para a glória futura de Sião. O texto aponta para a salvação que se estenderia a todas as nações. Então existia uma caminhada, um caminho que não foi fácil. Um caminho de conserto, um caminho de livramento, que agora eles já estão em Jerusalém, porém Jerusalém está destruída. Então agora existe uma nova fase, que é uma fase de reconstrução, porque essa reconstrução vai conduzir lá na frente a promessa maior, a glória futura de Sião, que é a salvação, que se estenderia a todas as nações. Quando nós olhamos esse texto, olhamos esse contexto e comparamos com a trajetória de Jesus Cristo nesta terra, nós verificamos que Jesus Cristo veio para esta terra com um propósito, com uma missão. Jesus Cristo teve a missão de nos salvar, nos ensinar, nos mostrar o verdadeiro caminho da salvação. Jesus Cristo fez tudo por nós e ele enfrentou a cruz. Jesus Cristo, como diz o título da nossa reflexão, não deixe a sua cruz. Jesus Cristo não deixou a sua cruz. Jesus Cristo passou por todos os tipos de humilhação, sofrimento psicológico, sofrimento físico. Jesus Cristo passou por tudo isso para cumprir uma missão. Jesus Cristo veio ao mundo para nos trazer uma palavra de salvação, para cumprir o propósito, a missão dele nesta terra, que era morrer por nós naquela cruz. Jesus Cristo já estava nesta terra sabendo que o futuro dele seria no madeiro, para que eu e você pudéssemos ter hoje esta certeza em nossos corações da vida eterna. Jesus Cristo não deixou. Imagine você se Jesus Cristo abandona a sua cruz. Se Jesus Cristo chega em determinado momento e diz: não dá mais, não quero mais. Jesus Cristo, a palavra de Deus é tão rica em exemplos que mostra, inclusive, para nos ensinar, na caminhada de Jesus rumo à crucificação, ele recebeu uma ajuda de um sirineu. Esse sirineu foi chamado a carregar a cruz, parte do itinerário que Jesus Cristo estava percorrendo. E um dia eu fiquei me perguntando, na reflexão desta palavra, o que significa Deus permitir um sirineu, um homem, ajudar a Jesus na caminhada via a sua cruz. E no meu coração veio dizendo o seguinte:
Deus permitiu que esse sirineu fosse levantado para nos mostrar que hoje nós não precisamos de sirineus. Nós temos Jesus Cristo conosco. Ele é quem nos ajuda na nossa caminhada de fé, quando nós estamos carregando as nossas cruzes. Você tem uma cruz a carregar? Eu temos, mas não se compara à cruz que Jesus Cristo carregou. Essa cruz, o significado de não deixe essa cruz, não é a cruz que Jesus Cristo carregou que você está carregando, não. Você e eu não teríamos condições de carregar o que Jesus carregou por nós. Esta cruz significa você continuar a caminhada. É você não deixar de caminhar, é você continuar olhando para frente em que pese todas as dificuldades, lutas apareçam sobre você. Esse texto, esse versículo está muito claro, o versículo-chave da nossa reflexão, quando diz que porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam, nele espera. Então, nesta nossa caminhada de fé, nesta cruz que nós temos que carregar, nós temos que entender que nós temos um Deus, que não existe outro igual a Ele, que trabalha por nós, porque nós esperamos nele. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 41, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Durante a nossa caminhada, enquanto estamos carregando a nossa cruz, volto a dizer, não é a mesma cruz que Jesus Cristo carregou, mas é o itinerário que você tem que percorrer até o seu último dia aqui nesta terra. O Senhor é um Deus fiel. Ele fala, tenha paciência, espere em mim, que você vai ver a salvação, assim como o povo de Deus recebeu a promessa que o texto que nós lemos aponta para a glória futura de Sião e a salvação que se estenderia a todas as nações. Ele mandou ter paciência, continua, a promessa ela continua de pé. E quando nós traçamos um paralelo com Jesus Cristo, nós verificamos que Jesus Cristo é esta salvação que foi estendida, que foi direcionada a todas as nações. Jesus Cristo pagou um alto preço naquela cruz, para que eu e você, nós pudéssemos hoje estar aqui, com a certeza de que teremos dificuldade, mas o que diz a palavra? Lança sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Os obstáculos, eles vêm sobre as nossas vidas. Esse título, caro ouvinte, ele veio forte ao meu coração quando eu terminei de ler um livro. O livro é justamente o nome do título desta reflexão. Não deixe a sua cruz, do pastor Alex Martins. Um livro muito profundo, um livro totalmente embasado na palavra de Deus. Nada do que ele fala aqui é da cabeça dele, ele procura sempre estar alinhando o que ele fala à palavra de Deus. E quando você, de uma forma bem geral, o livro fala assim, o que fazer quando as situações fogem à normalidade? Como enfrentar a calúnia e vencer os ataques do inimigo? Como seguir em frente quando a ingratidão vem de quem você menos espera? Você sabe, de fato, o que é um amigo verdadeiro? Já lutou contra algo que parecia impossível de superar? Já se sentiu atingido em meio a uma batalha espiritual e não soube como reagir? E como você tem tratado aqueles que também foram feridos? Aí ele diz que neste livro, com uma linguagem clara e objetiva, você aprenderá a enfrentar situações desfavoráveis sem abandonar sua fé e carregar a sua cruz de maneira que inspire e edifique outras pessoas. Aí ele diz, não deixe a sua cruz, mostrará que carregar a cruz nunca foi, não é e nunca será uma tarefa fácil. Contudo, com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que enfrentou a dor física e psicológica sem desistir, você aprenderá a perseverar. Quando eu li esta parte do livro, o meu coração foi ministrado justamente
do que foi lido, dizendo, olha, não pare. Não, independente das circunstâncias, não deixe de buscar a Deus, não deixe de se consagrar a Ele, não deixe de sonhar, não deixe de agradecer, não deixe a sua cruz, por quê? Porque nesta caminhada o Senhor Jesus Cristo disse que o caminho estreito, ele nos conduz à salvação e o largo à perdição. Ele disse que não seria fácil. Jesus Cristo falou que aqueles que querem buscar a sua presença, seguir os seus princípios, esses terão lutas, esses serão perseguidos, mas Deus não nos abandona. O Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, caro ouvinte, o que eu deixo para você nesta hora não deixe a sua cruz. Não abandone a sua cruz se alguém falou mal de você, se alguém te caluniou, se alguém levantou falso testemunho em relação a você. O Senhor está vendo todas as coisas. Não deixe a sua cruz se a luta aparecer, se a enfermidade aparecer, se uma notícia ruim aparecer. Não abandone a sua cruz, porque Jesus Cristo está conosco em todos os momentos. Ele permite muitas coisas acontecerem em nossas vidas com um fim proveitoso para nós mesmos. Não deixe a sua cruz, caro ouvinte, porque o final é salvação. O ponto final na nossa vida aqui nesta terra gera o início de uma vida eterna com Cristo. Não deixe a sua cruz. Imagina se Jesus Cristo deixasse a cruz, o que seria de nós? Jesus Cristo não abandonou a cruz. Jesus Cristo, quando chegou naquela cruz, foi crucificado, teve uma morte agonizante e no final ele disse, está consumado. Isso significa, Senhor, a missão foi cumprida. Senhor, está pago o preço. E a partir daí, nós sabemos, Ele ressuscitou vencendo a morte, nos dando a certeza de uma vida eterna, nos dando certeza de que um dia nós também venceremos a morte, nos deixando em Sua palavra que era para que nós tivéssemos bom ânimo nesta terra, porque Ele estava conosco, não era para nós abandonarmos a nossa cruz. Você tem uma história de vida, você tem lutas que só você e Deus sabem, mas uma coisa é certa, o Senhor está dizendo, não abandone a sua cruz, tem promessa para a sua vida. Não abandone a sua cruz. Eu tenho algo a realizar na sua vida nesta terra, porque o que eu já tinha que realizar por vocês, eu já realizei, e foi naquela cruz. Jesus Cristo disse, está consumado, missão cumprida, a vida eterna está garantida para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus Cristo não abandonou, não deixou a sua cruz. Então, caro ouvinte, independente do que você esteja passando, você pode estar no momento mais difícil da sua vida, onde você não consegue expressar com palavras uma oração, um pedido, tamanha dor que você está sentindo. Lembra de Jesus lá no Getsêmani sofrendo, sabendo o que ia passar? Lembra de Jesus sendo crucificado, né, a dor que ele passou? Você também, eu também, nós passamos por momentos não igual ao de Cristo, óbvio que não, mas em momentos onde nós perdemos a força, perdemos às vezes até a palavra para expressar, mas o Senhor diz que quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós, o Senhor Jesus intercede por nós à direita de Deus Pai. Mas o que Deus está falando para mim e para você? Está difícil o seu casamento, está difícil a educação dos seus filhos, está difícil o seu trabalho, está difícil até mesmo na sua caminhada de fé. O que o Senhor diz para mim e para você? Não deixe a sua cruz. Não deixar a cruz significa, Senhor, o Senhor tem que estar comigo na minha caminhada. A minha caminhada nesta terra não será fácil, mas o Senhor estará comigo. E o interessante é que nesse livro que eu li, ele fala acerca de não desistir, de não parar, de continuar. Diz que, ainda que esteja difícil para você carregar a sua cruz, continue. Faça como Martin Luther King disse, você nasceu para voar. Se não der para voar, corra. Se não der para correr, ande. Se não der para andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer maneira. Mas esse de qualquer maneira que ele está dizendo é o seguinte, coloque Deus. Deus está contigo. Porém, não deixe a sua cruz. Não abandone a sua fé. Jesus Cristo está aí disponível para mim e para você. Assim como o Cirineu o ajudou na caminhada, nós temos Jesus Cristo, o Espírito Santo, que nos ajuda na nossa caminhada. Porém, não abandone a sua cruz. Que Deus possa te abençoar, caro ouvinte.
Ele tem promessas para a sua vida. E você vai ver que em cada fase da sua vida, seja ela boa ou ruim, tendo o Senhor conosco, não abandonando a nossa cruz, nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.